Vamos falar sobre aquele caso do homem que foi preso em flagrante e amarrado por policiais em São Paulo. A juíza do Tribunal de Justiça do Estado avaliou que não houve tortura ou excesso por parte dos PMs e ainda converteu a prisão em preventiva. É o Renan Fiuza quem vai trazer para a gente os detalhes. Oi, Renan, boa tarde. Tudo bem, Carol? Ótima tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Pois é, você adiantou e é justamente isso. Esse foi o entendimento da juíza, inclusive tivemos acesso a essa decisão. Eu vou abrir aqui um parênteses, trazendo um pouco da fala do que disse a juíza em sua decisão. Abre aspas, não há elementos que permitam concluir ter havido tortura, maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso, fecha aspas. As imagens, elas viralizaram nas redes sociais de uma unidade básica de saúde na qual esse preso havia sido encaminhado. Ele aparece com as mãos e os pés amarrados, sendo levados por 2 policiais. Vamos só lembrar que ele, segundo a polícia militar, ele foi preso em flagrante por ter furtado, estava com outro comparsa, mais um menor de idade, furtado alguns produtos em um supermercado na Zona Sul, mas o que chamou a atenção foi a maneira na qual ele foi levado. Vamos só lembrar também que a juíza determinou que essa prisão em flagrante, ele passou ali pelos ritos policiais, burocráticos da justiça, né? Passou por audiência de custódia, portanto, teve a prisão preventiva decretada, né? A prisão em flagrante foi convertida para a prisão preventiva. Ainda nessa decisão, Carol, a gente tem mais uma outra informação. Segundo a própria juíza, abre mais parênteses, vamos abrir aspas aqui para a fala da juíza. Quebrou a confiança que lhe depositada pela Justiça Criminal, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problema com a lei. Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido em flagrante pelo cometimento de um crime, fecha aspas. E o porquê que ela disse isso? Porque esse homem de 32 anos estava em liberdade provisória, ou seja, segundo a justiça, obviamente não poderia cometer um crime, tinha passado um período recluso, preso, teve a liberdade concedida e cometeu mais um crime, segundo a justiça. Vamos só lembrar também que a gente tem algumas atualizações desse caso. A ouvidoria da Polícia Militar vai investigar o caso, afastou os policiais que aparecem nas imagens até que a investigação, o porquê de toda essa ação seja concluída. Então, esses policiais momentaneamente estão afastados de suas atividades e ainda solicitou, a ouvidoria solicitou da polícia, né, as imagens de câmeras de monitoramento, das câmeras que ficam no corpo, né, dos policiais, as famosas body cams, querem ter acesso a essas imagens e também foram solicitadas imagens das câmeras de segurança dessa unidade básica de saúde. Para a gente contextualizar toda essa história, temos também nosso timaço da CNN apurou e encontrou outras informações com relação à indenização que vai ser cobrada por entidades. Estão cobrando do Estado 500 milhões de reais, irão processar o Estado de São Paulo. Segundo as entidades, são ao menos 5, 6 entidades de direitos humanos, né? Entidades reconhecidas pela defesa dos direitos humanos. Elas, inclusive, vieram a público expressar o seu mais veemente repúdio diante desse ato, que, segundo as entidades, chocante ato de violência praticado por policiais. Portanto, essas entidades se juntaram, vieram a público para manifestar a sua insatisfação diante desses atos, dessas imagens que circularam nas redes sociais e querem processar, sim, o Estado em 500 milhões de reais. É claro que a gente está acompanhando o desdobramento desse caso, mas, de fato, essas imagens, elas repercutiram, viralizaram e chamaram muita atenção diante da ação dos policiais. Devolvo para você, Carol. Tem como, né, Renan, quando a gente vê essas imagens e agora diante dessa decisão da juíza que não vê excessos por parte dos policiais militares, porém, como você mesmo destacou, a própria Polícia Militar afastou esses agentes e emitiu nota dizendo que essas ações não correspondem aos valores da instituição. Ou seja, é um assunto que a gente vai seguir acompanhando muito de perto. Renan Fiuza volta a conversar com a gente em instantes.